Olá, amigos! No vídeo de hoje vamos continuar a falar sobre variáveis e comandos de repetição. Nesse vídeo, entretanto, vamos fazer um pouquinho diferente do que fizemos até agora, porque dessa vez eu quero alcançar um objetivo bem claro, ou seja, eu quero fazer um pequeno projeto que realiza uma ideia que eu tenho e que quero alcançar através de código. Então, eu vou mostrar para vocês o resultado que a gente quer alcançar. A gente quer alcançar uma coisa como essa aqui, ou seja, uma tela onde exista um certo número de linhas verticais desenhadas, igualmente espaçadas e centralizadas na tela com uma margem igual à esquerda e à direita. Então, a ideia é que essa margem, assim como o número de linhas, possam ser configurados através de variáveis. Ok? Então, vamos tentar fazer esse pequeno projeto pensando com as mesmas ideias ou ideias semelhantes àquelas que a gente viu no vídeo anterior. Então, vamos a isso. Vamos começar com um sketch inicial, aquele sketch default, e, como sempre, ou como de hábito, a gente vai remover a função draw e vamos começar com esse nosso sketch default, que simplesmente desenha uma área de 400 por 400 em cinza. Muito bom. Primeira coisa que a gente vai fazer é aproveitar aquela ideia de usar a largura e a altura da área de preview para inicializar o nosso canvas. A gente aprendeu que a gente pode fazer isso escrevendo window width e window height. Ok? Então agora temos uma tela 100% aproveitada, na qual a gente está limpando com a cor 220, que é esse cinza claro. Muito bom. Então vamos pensar, queremos desenhar linhas verticais. O que é uma linha vertical? É algo que a gente vai desenhar. Eu vou até desligar o Auto Refresh para a gente não ocasionar erros demais. Vamos começar dizendo assim, eu quero escrever uma linha, desenhar uma linha, e essa linha tem que ser uma linha vertical. A gente já sabe que line requer como argumentos os dois pontos, né? Um ponto inicial e um ponto final. Os dois precisam ser especificados com coordenadas x e y. E a ideia aqui é dizer line x1, y1, x2, y2, eu não sei quais são essas variáveis, esses valores, mas a gente já pode dizer, sendo uma linha vertical, o que vai variar é o y. E o x não, porque o x1 é igual ao x2, então a gente não precisa de x1 e x2, a gente só precisa de um x. O mesmo x tanto para o primeiro ponto quanto o segundo ponto. E o que seriam y1 e y2? Se é uma linha vertical, ela vai desde a menor coordenada y possível, que é 0, até a maior coordenada y possível, que seria height. A gente já viu que a palavra height significa a altura da tela no momento que a gente chega nessa instrução. Ok, então seria alguma coisa desse tipo, e o problema só é calcular as diversas variáveis, os diversos valores da variável x. Então, escrevendo aqui as especificações do nosso projeto, a gente precisa um certo número de linhas. Eu vou encapsular essa ideia na variável n. Vou criar uma variável n igual a, digamos, 10, e dizer esse é o número de linhas. É isso que a gente quer desenhar, 10 linhas. E mais, a gente precisa de uma margem. Vou chamar de m de margem, o tamanho dessa margem em pixels. A gente pode ou colocar um valor fixo, por exemplo, 100 pixels, mas já que a gente está trabalhando com uma tela de tamanho não conhecido, a gente pode, melhor do que isso,
especificar uma margem que é uma proporção da largura da tela. Então, a gente pode usar width multiplicado por uma fração pequena, digamos 0,1, 10%, né? Vezes 0,1 ou 0,2, vamos botar 0,2, 20%, uma margem de 20% à esquerda e 20% à direita. E o nosso desenho vai ser repetir line x0 até x height. Naturalmente, a gente precisa aqui de uma variável x. Se a gente quer desenhar, por exemplo, a primeira linha vertical, essa está em coordenada x igual a m, que é a margem esquerda. Então, se a gente fizer assim, seja x igual a m, e você emite essa instrução line aqui, ele deve desenhar uma linha vertical na margem esquerda. Vamos rodar o nosso código e efetivamente a gente vê uma linha vertical aqui em 20% da largura da tela. Como é que a gente faz agora para desenhar uma linha, digamos, essa aqui seria a nossa primeira linha, não é isso? Primeira linha. Se a gente quisesse fazer uma coisa semelhante, mas desenhar não a primeira linha, mas a última linha, a gente, para desenhar a última linha, a gente tem que dar um valor de x correspondente. Então, digamos que agora a gente quer que x valha não m, mas o valor da coordenada x para a margem direita. Como a tela toda tem tamanho width, a margem direita tem que estar m unidades, né, para a esquerda de width. É só subtrair de width m. Ou seja, a gente pode escrever x igual a width menos m. E agora a gente tem a última linha. Vamos rodar o nosso código. Aí está, a primeira linha e a última linha. E o nosso objetivo agora é desenhar N linhas. O problema todo é que a gente precisa calcular o valor de x para cada uma dessas N linhas, que não são nem a primeira nem a última, porque essas são fáceis. Digamos que a gente precise aqui de alguma coisa que calcule x dependendo de qual linha a gente quer desenhar. Vamos pensar que o número da linha, a gente vai enumerar as linhas, a gente tem 1, 2, 3 até n, a gente pode enumerar as linhas dizendo, tem uma variável i que diz qual é o número da linha que a gente quer desenhar. Digamos que a gente quer desenhar a segunda linha. Então, essa é o índice ou o contador de linhas, tá certo? E a gente quer fazer com que o cálculo da posição x seja proporcional a i. Então, a ideia é fazer como se fosse uma regra de 3. Quando i vale 1, a gente deve calcular como x o valor m, que é o que a gente tem aqui na primeira linha. Quando i vale n, a gente precisaria que x valesse width menos m. Então, a pergunta é como a gente calcula os outros valores que não são nem o primeiro nem o último. Se a gente sabe o primeiro e a gente sabe o último, a gente pode usar uma função que o processing, ou melhor dizendo, que o P5 faz, disponibiliza para a gente. Essa função chama-se função map. Eu vou mostrar para vocês a página de documentação da função map, se vocês podem entrar nessa página e ler isso com mais cuidado, mas a ideia é bastante simples. A ideia é, você escreve map e diz, vou apresentar uma variável, um valor qualquer i, que ele vai ser um valor entre, digamos, 1 e n, que é as nossas especificações aqui, né? I vai variar entre 1 e n. E quando i vale 1, ele deve resultar em m, margem. E quando i vale n, ele deve retornar width menos m.
Ou seja, veja bem como uma coisa funciona. Existem 5 argumentos. O primeiro é aquilo que vai variar. Aquilo que vai variar dentro de um intervalo que eu conheço, que é entre 1 e n. Enquanto os dois últimos argumentos são: eu quero proporcionalmente mapear esse valor que está originalmente entre 1 e n para valores entre esses dois que eu vou dar, m e width menos m. Na verdade, eu botei esses valores porque essa é a especificação do código que a gente tem que realizar nesse pequeno projeto. Mas qualquer coisa poderia ser. Ou seja, eu quero proporcionalmente mapear o intervalo de 1 a n no intervalo de alguma coisa até outra coisa. Nesse caso aqui é m width menos m. Então vamos ver se a gente, com esse cálculo, a gente consegue desenhar a iésima linha. Vou copiar aqui o código line e dizer agora deveria ser a iésima linha. Muito bom. Realmente aqui é a segunda linha, ou parece ser. Eu vou ligar aqui o auto refresh só para a gente ver. Se eu botar i igual a 3, essa seria a terceira linha. 4, a quarta linha. 5, e assim por diante. Se eu colocar aqui naturalmente n, ele vai desenhar, né, aqui a última linha. A gente não pode ver porque, na verdade, ele desenhou em cima da linha que a gente já tinha desenhado antes. Até para a gente ver isso com mais facilidade, vou remover aqui essas duas instruções, tá certo? Que desenham a primeira e a última linha de maneira fixa, e vou rodar o código agora assim. Quero desenhar a enésima linha. Quero desenhar a primeira linha, a segunda, a terceira e assim por diante. Então a gente tem já desenvolvido o código que permite a gente desenhar qualquer uma das n linhas. E para desenhar todas as n linhas, basta repetir esse código n vezes. Ok? Então, a gente vai usar o mesmo artifício que a gente usou no vídeo anterior, usar uma função, usar uma instrução while. Essa construção while, a gente já viu no vídeo anterior, é uma construção de repetição que significa vou repetir alguma coisa enquanto essa condição aqui entre parênteses for verdadeira. Então vamos mudar aqui, vamos levar aqui o x aqui para dentro, ok? E ajustar aqui direitinho. E só nos resta configurar a repetição para que ela passe em cima de todos os valores de i entre 1 e n. Então a gente começa com i igual a 1 e vai repetindo até que não mais i seja menor ou igual que n. E naturalmente, para isso funcionar, né, a gente precisa incrementar o i de 1 a cada repetição. Então vamos ver como isso funciona. Temos i inicialmente igual a 1 e pedimos repita enquanto i for menor ou igual a n, incrementando i de 1 a cada repetição. Vamos ver como isso acontece. Aí está as nossas 10 linhas. A gente pode agora, atualizando aqui, refrescando automaticamente a tela, alterar e ver o que acontece se a gente coloca, por exemplo, n igual a 20 ou 50. Então parece que o nosso código funciona bastante bem. A gente pode, inclusive, alterar aqui o valor da margem. Em vez de 0,2, pode botar 0,1, umas margens mais estreitas, ou umas margens mais generosas, 30%. Ok? Então, nosso código está correto. Essencialmente, é isso que a gente queria chegar. Mas antes de terminar o vídeo, eu gostaria de apresentar para vocês uma outra construção que é semelhante ao while, mas é mais sintética, mais enxutinha,
para casos como esse do while, onde você tem uma variável que é paulatinamente incrementada até chegar a um valor máximo. Então, observe aqui o que acontece com esse while. Eu começo com uma variável i valendo 1, pergunto sempre se essa variável ainda é menor ou igual que n, e a cada repetição incremento i de 1. Então, essas três instruções se referindo a i são as coisas que fazem o while repetir um certo número de vezes. Para cada uma das vezes, o i é alterado de tal forma que ele percorre todos os valores entre 1 e n. Então, a instrução que eu me refiro, que pode substituir o while e mais também o comando let i igual a 1 e mais também essa parte da atualização do valor de i, é o comando for. Então, essas três partes da repetição, essas três etapas da repetição, podem ser colocadas aqui no for entre parênteses separados por ponto e vírgula. Essa primeira parte aqui, o let i igual a 1, pode ser colocado exatamente aqui. Essa primeira parte do for, que é let i igual a 1, apresenta essa variável de controle, que é aquela que vai ser usada na repetição. A segunda parte é a condição de repetição, que é essa cláusula aqui do while. Eu vou copiar essa cláusula para cá e vamos também ter dentro do nosso for a mesma cláusula. E a terceira parte é o que você precisa fazer para atualizar a nossa variável de controle. Nesse caso, é essa instrução i igual a i mais 1. Aí está. Então, esse for essencialmente faz o mesmo trabalho do while sem tanta coisa escrita. Ou seja, eu posso simplesmente apagar essa parte toda, que eu não preciso mais. Posso apagar essa parte toda aqui, que eu também não vou precisar, porque ela já está embutida aqui. E vou pegar essas duas instruções, que é aquilo que eu quero repetir, e colocar aqui dentro do for. Pronto. Esse código agora é em tudo semelhante, análogo ao que tínhamos antes, só que agora usando bastante menos instruções. Então, vamos rodar, o resultado líquido é exatamente o mesmo, mas com menos linhas de código. E é isso por hoje. Finalmente vimos aí o nosso comando for, que é um comando que a gente vai ver diversas vezes ao longo desses vídeos. E a gente se encontra no próximo vídeo. Um abraço a todos.